Nós já vimos recentemente aqui o shopping de Blumenau, com idosos entrando no shopping ao som de Have You Ever Seen the Rain, do Creedence. Nós já vimos bolsonaristas na Paulista dançando com o caixão na cabeça, com a música do meme do caixão. E agora quem nos surpreende é o pessoal de Gramado, no Rio Grande do Sul, num restaurante, que nos presentearam com essa seguinte cena. Esses comportamentos, que não são os únicos, na verdade, são comportamentos recorrentes que a gente tem visto agora, principalmente por quem é bolsonarista, sem dúvida nenhuma, na verdade, porque você tem um presidente que contesta o mundo inteiro nesse sentido de combate à pandemia, ao coronavírus, e eles tiram sarro. Basicamente o que eles fazem é tirar sarro das mortes das pessoas. Você tem quase 12 mil mortos no Brasil hoje, quase 12 mil pessoas que morreram, que perderam a vida pelo coronavírus, e nem chegou no pior momento da pandemia ainda, até onde a gente saiba, e você tem pessoas que simplesmente minimizam isso ou ridicularizam essas mortes, que não levam a sério a situação, que não estão levando a sério o colapso sanitário no país e no mundo. Em outros países a situação é muito pior, e o Brasil, o que se prevê já, o grande receio é que possa ser o epicentro, possa ser o país com o maior número de casos do mundo. Justamente porque as medidas de controle e de combate a isso são altamente ineficazes. Alguns estados, alguns municípios estão tentando controlar isso, mas quando você tem uma mensagem regional em desacordo com a mensagem nacional, quando você tem, por exemplo, Bolsonaro no domingo, queria fazer um churrasco, depois, por causa da repercussão negativa, mudou de ideia e foi passear de jet ski. Quando você tem um presidente que não leva a sério isso e que manda para a população essa mensagem, é óbvio que você não pode esperar que os eleitores desse sujeito também se comportem como seres humanos decentes. Eu quero unir isso aqui a uma fala da Globo ontem de um psiquiatra sobre esse assunto. Então ouçam o que ele tem para dizer e a gente vai aqui refletir um pouco sobre isso. A pergunta vai parecer provocadora, mas não é. A gente viu os problemas de saúde mental que as pessoas podem vir a ter no meio dessa pandemia. Mas a gente sabe que tem gente que não apenas não se abala, como está pouco se lixando, como não obedece a um pedido de isolamento, como não usa máscara, se recusa a usar máscara e descumpre as regras de forma geral, mostrando um total desapreço pela saúde pública, pela própria saúde e pela saúde do outro. Isso, de alguma forma, pode ser caracterizado psiquiatricamente? Ou eu estou sendo provocador aqui demais? Essa é uma pergunta que sempre surge, né? Será que a maldade é uma doença mental? Será que essa falta de empatia é uma doença mental? Muito raramente, né? Tem gente que é doente e tem gente que é má. Então, a gente precisa diferenciar. A maioria das pessoas que são más, elas não estão doentes. Existem alguns transtornos que podem levar a isso, mas é uma minoria. É indiferença, falta de empatia, é uma questão de caráter, não é uma questão de diagnóstico psiquiátrico. Bem, basicamente a pergunta era se esse tipo de comportamento descuidado, essa falta de consideração com os outros, essa falta de empatia com os outros, esse desrespeito pela vida humana, e daí que morreram tantas pessoas, eu não sou coveiro, e coisas do gênero, que esse tipo de comportamento, se isso é uma doença, se uma pessoa que faz isso, doente psiquiátrica, deveria estar internada, deveria estar tomando remédio. E o que o psiquiatra fala é que é fácil você tentar pôr esse tipo de culpa numa doença, numa patologia psiquiátrica, quando na verdade pode ser uma questão de caráter mesmo, pessoas más, pessoas que não se importam com as outras, tem pessoas que são menos empáticas do que outras. E isso é interessante porque a gente entra aqui num debate sobre patologias psiquiátricas de fato, transtornos psiquiátricos, se alguém como Bolsonaro ele é um psicopata ou não, é um sociopata ou não, se ele é um paranoico ou não, se ele tem algum tipo de transtorno que faz com que ele aja desse modo. E a gente tem muitos debates aqui em casa, eu e minha esposa, porque minha esposa acha que é ruim chamar essas pessoas de doentes, porque isso, de certo modo, tira a responsabilidade delas.
Se você fala que a pessoa é doente, bem, ela não se comporta de maneira normal, ela não tem controle sobre o seu comportamento, ela não tem noção do que ela faz, ela é doente. Por outro lado, como diz o psiquiatra aqui, se for uma questão de caráter, a pessoa é má, a pessoa não tem empatia pelos outros, a pessoa não se preocupa com os outros, de certo modo você fala assim, olha, a pessoa é responsável por aquilo que ela faz. Embora se a gente for pensar em personalidade, a gente também não manda na personalidade nossa. A gente não pode escolher ser mais empático ou menos empático, porque é algo que vem da nossa formação psíquica também, né? Então, de qualquer modo, se você pôr a culpa num transtorno, ou se você pôr a culpa na índole da pessoa, no caráter da pessoa, no modo como ela é, nos dois casos, você, de certo modo, está eximindo a pessoa da culpa dela, né? Da responsabilidade dela com os outros. E essa questão de maldade ou bondade ou virtude é uma questão filosófica por excelência. Se você pensar nos gregos antigos, já era uma dúvida que eles tinham, tanto na esfera individual, né, o que é bondade, o indivíduo bom, quanto na esfera coletiva, como esse comportamento virtuoso pode contribuir para a sociedade, para a política, para o mundo no qual a gente vive. Então eu quero abordar esse aspecto porque eu vou discordar um pouco do psiquiatra aqui nesse sentido, porque para mim não tem a ver necessariamente com maldade ou bondade. Não tem a ver com isso. Ou pelo menos não no sentido tão individualizado, tão singularizado. Então para isso eu quero dar um exemplo pessoal. Em 2007, quando teve o acidente da TAM em Congonhas, que o avião ultrapassou a pista e caiu e bateu num prédio da TAM também, e centenas de pessoas morreram, eu me lembro na época que pelas redes sociais, já morava fora do Brasil na época, já morava em Nova York naquele período, e eu me lembro pelas redes sociais, pelo Facebook, se não me engano, ou pelo Orkut, não sei onde foi, muita gente tirando sarro das mortes, que tinham virado churrasquinho, tinha assim, comentários realmente grotescos e maldosos e que dava assim, revirava o estômago. E lá em Nova York, a gente trabalhava na rua, caminhando pela cidade, e sempre parávamos para conversar com americanos lá, sempre parávamos. Diariamente a gente falava com dezenas de pessoas que vinham conversar com a gente. E naquela data, naquele dia do acidente da TAM, no dia seguinte, na verdade, no dia seguinte, quando essas pessoas vinham falar com a gente e perguntavam de onde nós éramos, né, por causa do sotaque, falavam que era do Brasil, as pessoas com lágrimas nos olhos diziam, eu sinto muito por você, eu sinto muito por seu país, e vinham nos abraçavam por causa do acidente da TAM, por causa de um acidente que repercutiu no mundo inteiro. Então você via realmente compaixão naquelas pessoas. Elas olhavam para a gente, brasileiros, com uma tragédia como essa no Brasil, de um acidente aéreo, e as pessoas se comoviam com a gente e vinham nos abraçavam. A gente pode até dizer que a gente deu sorte, encontramos pessoas compassivas, encontramos pessoas que se importavam e não encontramos pessoas maldosas que iam ridicularizar o caso. Ou a gente pode pensar que os americanos são mais compassivos, mais bondosos do que os brasileiros, o que é uma bobagem, na verdade. Por outro lado, tem um fator profundamente social nisso. E aqui é o ponto que eu quero chegar. Eu não acho que a gente pode pensar apenas nos indivíduos que fazem isso, mas numa certa mentalidade coletiva, que você vê diferente no Brasil do que em outros países. Mesmo próximos do Brasil, inclusive. Mesmo na Argentina, por exemplo, no Uruguai ou no Chile. Existe uma diferença de percepção coletiva do que é a sociedade. E aqui a gente entra numa distinção que a gente fez recentemente aqui, de qual é a diferença entre conservadores ou bolsonaristas ou direitistas e a esquerda e progressistas. E aqui está o ponto, porque quem é bolsonarista, quem é eleitor do Bolsonaro, quem está tirando sarro do coronavírus agora, quem está dançando com o caixão na cabeça, essas pessoas também acham que são boas. Elas também pensam que elas têm razão, elas também pensam que elas estão com a verdade. Tanto que o Bolsonaro repete todos os dias, conhecereis a verdade e ela vos libertará, porque o Bolsonaro pensa estar com a verdade. Ele pensa ser uma boa pessoa. Só que quem olha do outro lado, pensa, esses seres aqui são abomináveis, são criaturas desprezíveis. Então qual é a diferença? A diferença tem a ver com a própria mentalidade deles sobre a sociedade e o mundo. Então a gente volta aqui à hierarquia. A gente volta aqui na visão do bolsonarista, né, ou do direitista, que tem uma hierarquia no mundo. E essa hierarquia, ela justifica certas coisas. Ela justifica uma profunda desigualdade. E ela justifica, por exemplo, que você tem uma mentalidade excludente. Então, por exemplo, se você for um evangélico neopentecostal, você acha que você é bom, você acha que você vai para o céu, você acha que você faz parte dos justos.
E quem não faz parte da sua religião, quem não for cristão, de maneira um pouco mais abrangente, quem não for da sua religião, essa pessoa vai para o inferno. Essa pessoa é uma pecadora e ela vai para o inferno se ela não se arrepender e não passar a seguir tua religião. Então, no céu do evangélico, no céu do cristão, no céu do neopentecostal, tem espaço para pouquíssimas pessoas. Então, por exemplo, você tem lá, vamos supor, na sua vertente religiosa, você tem 1 milhão de pessoas. Esse 1 milhão de pessoas são as verdadeiramente puras e boas. Essas vão para o céu. Essas vão poder gozar da bem-aventurança eterna junto com Deus Pai. Os demais vão para o purgatório, vão para o inferno, sabe-se lá para onde eles vão, que se fodam. Não importa. Essas pessoas pensam que são boas. E são boas não porque elas praticam bondade, não porque elas praticam algum ato de caridade, não porque elas realmente sejam empáticas ou contribuam com os outros ou façam alguma coisa, algum ato concreto de bondade, mas porque elas foram escolhidas. Elas são boas porque elas foram escolhidas por Deus. Elas são intrinsecamente boas. Mesmo se você olhando de fora e olhando o discurso delas, que é altamente excludente, você pensa que elas são pessoas más. Pessoas que excluem gays, pessoas que excluem ateus, pessoas que excluem umbandistas, muçulmanos, ou sei lá o que for. São vertentes excludentes, mas que, na visão deles, eles são bons. Os outros é que são maus. O mundo que é mau. E essa é uma visão bastante conservadora, na verdade. O mundo é mau. O mundo é mau e eu sou bom. E essa estrutura ela pode ser aplicada para diferentes grupos. Diferentes grupos direitistas, ou diferentes grupos conservadores, ou diferentes grupos que a gente entenda como direita, eles têm diferentes estruturas. Por exemplo, supremacistas brancos. Existe uma hierarquia racial no mundo, existe uma hierarquia étnica, e quem é branco puro, né, porque tem brancos mestiços, quem é branco puro é melhor do que os outros. É melhor do que os outros. Você que é negro, você que é indígena, você que é mestiço, você que é árabe, você é inferior. Os bons somos nós no topo aqui, os brancos. Ou você pode pensar numa hierarquia cultural. Nós que somos cultos, com formação universitária, que ouvimos música clássica, que ouvimos ópera, somos melhores do que quem ouve funk, do que quem ouve pagode, do que quem ouve rock. Então tem uma hierarquia, uma estrutura cultural. Ou nós que somos europeus, nesses países aqui altamente instruídos, que teve Mozart, Beethoven, que teve grandes pensadores, que teve Hegel, que teve Platão, Aristóteles, nós somos superiores culturalmente aos demais. Nós somos bons e os outros são inferiores. Os povos africanos, por exemplo, são inferiores. Então, se você pega essa estrutura hierárquica, ela sempre vai estabelecer uma distinção entre quem são os puros, os bons e o resto. E quando você pensa nesse sentido hierárquico, você vai pensar nos seus privilégios, naqueles privilégios que você quer perpetuar, naqueles privilégios que fazem você especial, e você vai lutar para preservar isso. E a própria história do bolsonarismo tem a ver com isso também, com privilégios de uma categoria que achou que perdeu espaço para a ascensão de uma nova classe média, tendo que dividir espaço com classes sociais que eles frequentemente não tinham que ver, não tinham que conviver com isso, quando um patrão vê uma empregada comprando um carro, e isso parece uma afronta para a pessoa, porque a empregada tem que pegar ônibus, tem que pegar metrô, ela não pode ter um carro próprio, mesmo que seja usado. Então, em essência, o bolsonarismo é uma defesa de privilégios, é uma defesa da hierarquia, da estrutura hierárquica. E quando você pensa na estrutura de esquerda, essencialmente, é uma estrutura descentralizada, é uma estrutura horizontal, ou seja, que você defenda que os outros sejam respeitados como eles são. Que mesmo em nossas diferenças, nós somos iguais em direitos, em respeito, em oportunidades. Que não existe alguém que seja melhor do que o outro. E quando eu falo isso, me refiro aqui, é importante mencionar a obra do Bobbio, Norberto Bobbio, autor italiano, filósofo italiano. Então essa noção de bondade, ela está intimamente vinculada, quando você pensa na direita pelo menos, está intimamente vinculada ao meu grupo. O meu grupo é bom, o meu grupo é puro, o meu grupo é justo, o meu grupo é virtuoso. Os outros são inferiores. Por exemplo, se você é um conservador, você acha que os seus valores são nobres e bons, e quem é de esquerda, ou quem é progressista, ou quem é do movimento LGBT, são impuros. São impuros. E um outro processo que acontece também é o processo de desumanização do outro. E aqui a gente entra na polarização política. Porque quando você tem a polarização, você tem dois grupos que seriam extremos, embora nem sempre sejam polos ideológicos no sentido de propostas, um pode ser moderado e o outro pode ser extremo, por exemplo. Você tem essa polarização política e o que acontece é um processo de desumanização do outro. É o que você vê no bolsonarismo, por exemplo. Você tem um alvo que eles criam, os comunistas, que são todo mundo que discordam dele, os comunistas, e é preciso desumanizar essas pessoas. Elas são vermes, elas são inferiores, elas são ratos.
elas são desprezíveis, elas podem ser destruídas, exterminadas, porque não tem sequer espaço de existência no mundo que a gente propõe. Esse é um mecanismo utilizado em diferentes regimes. No fascismo aconteceu isso, no nazismo aconteceu isso. Em diferentes momentos você tem, de fato, essa desumanização para a destruição do outro, para legitimar a extinção desse grupo na sociedade. Vale mencionar esse livro aqui, Eichmann e o Holocausto, que é um extrato do livro da Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém, sobre a banalidade do mal, no qual ela fala justamente sobre isso, né? Mas na verdade ela fala mais sobre como a burocracia, como a estrutura burocrática alemã permitiu a maldade, permitiu a destruição do outro, permitiu que o regime nazista tivesse os mecanismos burocráticos, através dos funcionários públicos, para aniquilação dos judeus. E ela mostra aqui, de certo modo, como essa estrutura burocrática, como ela é impessoal, ela foi usada como ferramenta de perseguição política. Então as pessoas que estavam trabalhando lá dentro, como o Eichmann, por exemplo, ele podia simplesmente tirar de si a culpa. Porque eu era um funcionário, eu era um burocrata, eu não era responsável pelas mortes. Eu cumpri ordens, me mandaram fazer, fui lá e fiz. E esse Eichmann, assim como, por exemplo, o próprio Himmler, que era o chefe da SS e da Gestapo, ele também achava que era um homem bom. Tem um documentário excelente chamado The Decent One, sobre o Himmler. Em português poderíamos traduzir como o homem de bem, porque é o que o Himmler pensava que ele era. O documentário são cartas do Himmler à esposa, aos pais, e ele achava, ele, de certo modo, um dos líderes, um dos proponentes, alguém que concebeu o Holocausto, e ele achava que ele era um homem de bem. Ele achava que aquilo que ele fazia era bom para a Alemanha. Ele era um cidadão de bem, ele era um homem de bem. Então essas pessoas, elas pensam de fato que elas são boas. Elas não pensam que elas são más. Eu sou má e eu estou fazendo mal para os outros. Elas pensam que elas são boas. Elas pensam que aquilo que elas fazem é o melhor, não para todos os brasileiros, não para todo o país, não para todas as pessoas, mas para o grupo deles, para a tribo que eles pertencem. E aqui a gente tem que pensar, na verdade, sobre como esse espírito tribal, né, esse espírito de pequeno grupo de privilégios, é tão entranhado na humanidade, porque se a gente for pensar, durante milênios e milênios, centenas de milhares de anos, a gente vivia em pequenos grupos de humanos. Eram pequenas sociedades com algumas centenas de seres humanos, e era esse grupo pequeno que a gente defendia. Essa noção global, né, nós como espécie humana, nós como humanos, seres humanos, que o outro ser humano na China é igual a mim, isso surgiu muito posteriormente. E vale mencionar aqui esse livro, que é muito bom também, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Yuval Harari, no qual ele fala justamente isso, que talvez uma das maiores invenções da humanidade seja a cultura, e nesse sentido de cultura como algo que ultrapassa os indivíduos e pequenos grupos. Por exemplo, a religião. A religião é um fator de unificação mundial. Um muçulmano no Paquistão, ele se sente tão muçulmano quanto um muçulmano na Arábia Saudita, ou no Iêmen, ou no Marrocos. Eles fazem parte de uma grande comunidade de muçulmanos no mundo. Mais de 1 bilhão de pessoas. Um católico no Brasil, ele se sente irmanado a um católico no México, ou a um católico na Itália, ou a um católico na Espanha. Então essa cultura, essa construção cultural nossa, nos permitiu nos unificarmos com pessoas que a gente jamais viu na vida. Você pode ir lá e ouvir o Papa na Praça de São Pedro, junto com outros milhares de católicos, e você se sente parte de uma comunidade mundial. E isso é uma invenção bastante recente, na verdade, na história da humanidade. Então isso é uma grande inovação e faz com que você pertença ao grupo dos bons e dos justos. É um grupo muito maior do que o grupo tribal nosso anterior, mas é um grupo maior. E mesmo assim é um grupo excludente, porque quem não pertence à minha cultura é inferior. Se você faz parte do grupo que gosta de jazz, você acha que quem gosta de sertanejo é um idiota. Você acha que você é o bom, você é o que entende o que é música boa. O outro lá é um idiota, o outro lá é um retardado que não deveria nem sequer ter o direito de ouvir a música dele na rua como eles fazem. É por isso que pra mim é um pouco simplificador pensar apenas nesse aspecto da personalidade. Tipo, a pessoa é má, a pessoa não tem empatia. Quando na verdade isso é um fator coletivo também. De grupos que acham que têm mais privilégios, mais direitos do que os outros, e se morrer certas pessoas, desde que não pertençam ao meu grupo, tudo bem. Tudo bem porque eles não fazem parte do grupo dos bons, eles fazem parte do outro grupo com o qual eu não me importo tanto assim. E na verdade, tendo isso em mente, nossa grande disputa, narrativa pelo menos, né, é uma disputa por pensar que o outro também tem direito de viver. Mesmo o bolsonarista tem direito de viver, só que respeitando as diferenças. Todos nós somos iguais, apesar das pequenas diferenças ideológicas, políticas, religiosas, culturais, raciais.
Todos nós temos direito à vida. E para isso, nessa circunstância particular, a gente tem que respeitar o direito do outro de viver. A gente tem que ficar em casa, porque assim a gente previne contágio nos outros e que a gente se contamine também. É um ato de solidariedade ficar em casa. É um ato de respeito ao outro, de empatia com o outro. E isso é construído socialmente, historicamente. Não quer dizer, como eu mencionei no caso no começo, que os americanos são melhores do que nós, são mais empáticos do que nós, mas porque eles têm uma construção social diferente da nossa, na qual talvez não seja tão aceitável assim você tirar sarro de um acidente de avião. Ainda mais pensando na história recente dos Estados Unidos, na época, né, que você tinha o 11 de setembro, quando 3 aviões foram derrubados por um atentado terrorista. Então você tinha muito fresco na mente dos americanos ainda um ato terrorista horrível, que também repercutiu mundialmente, e que talvez disparasse gatilhos nessas pessoas. Então, a gente tem que entender que a própria noção de maldade, no final das contas, também é coletiva, também é contextual. Ser bom ou mal não é apenas um aspecto individual, eu sou bom ou sou mal, mas tem a ver com a percepção dos outros sobre o que é bondade e maldade. Então, para concluir esse vídeo aqui, certamente os bolsonaristas, quem está no restaurante agora ouvindo a música do Meme do Caixão e rindo, acha que eles são bons, acham que são patriotas, que representam os verdadeiros valores brasileiros. Só que para quem olha de fora, nós que olhamos de fora, isso aqui é uma afronta, é uma abominação, é um horror, é um desrespeito com as mortes. E de fato é. Quando você tem 11 mil mortos no Brasil, quase 12 mil mortos, e as pessoas estão comemorando, tirando sarro disso, para mim é bastante cruel isso. É bastante insensível. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui. Primeiro sobre essa cena em Gramado, uns garçons dançando com a música do Meme do Caixão. O que vocês pensam sobre isso? E também sobre a fala do psiquiatra, né, de que essa questão aí de desrespeito à quarentena, de desrespeito ao outro no coronavírus, teria a ver com caráter das pessoas, que as pessoas são más, que algumas pessoas são más mesmo, e é isso mesmo, ou sobre a visão social disso, de que a maldade ela é construída socialmente. O que você pensa sobre isso aí? Deixa no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!